Olá, irmãos! Dia dos Namorados aí chegando e eu queria fazer um vídeo aqui pra vocês, tá? Pra gente entender o que é esse tal de namoro aí, o que é ser namorado, ser namorada de alguém, né? Historicamente falando. E o porquê que existe essa coisa, né? Por que não logo casamento? Por que namorado? Porque tem esse meio termo, na verdade nem meio termo, é dois quintos de um termo, basicamente. Por que existe isso, né? Então eu queria fazer um vídeo aqui com vocês e a gente vai analisar umas coisas interessantes. Eu reuni diversos textos aqui que eu peguei de matérias na internet para a gente fazer uma reunião, uma congregação desses textos e a gente vai entender uma coisa muito importante, tá? Bom, existe um tal de namoro cristão, tá? Que é o seguinte, é um tipo de relacionamento que é praticado por muitos jovens, pois visa um relacionamento supostamente que agrada a Deus. O namoro cristão é mais empregado em igrejas protestantes. Esse tipo de namoro busca resgatar o romantismo, o laço sentimental mais profundo e intenso, aspectos esquecidos nos dias atuais. Então olha que interessante. Esse tal de namoro cristão, ou propriamente dito namoro, né? Namoro cristão é porque é o namoro dentro dos templos aí, tal, das religiões cristãs. Ele visa resgatar o romantismo. Então vamos entender um pouquinho, só um pouquinho, do que é o romantismo. Bom, essa aqui é muito boa. O romantismo é um movimento artístico e cultural que privilegia as emoções, a subjetividade, né? Ou seja, uma coisa pessoal aí, uma coisa que é subjetivo, para um é uma coisa, para outro é outra coisa, e o individualismo, contrário ao objetivismo e às tradições clássicas de perfeição. Ele apresenta uma visão de mundo centrada no ser humano, com destaque para as sensações humanas e a liberdade de pensamento. Olha só, isso aqui é humanismo. Isso aqui é humanismo. Não tem, tipo assim, a palavra humanismo determina e define esse texto que eu acabei de ler para vocês. E humanismo, ele é bíblico? Não, pelo contrário, é pagão. Humanismo é pagão. No namoro moderno, a pessoa tem a opção de escolher quem vai namorar. Antes, essa escolha era feita pelo chefe de família, de acordo com seus interesses, né? Então, é algo que era, por exemplo, nos tempos bíblicos, que existia o esquema de dote e tudo mais. O chefe de família, ele escolhia, ó, meu filho, minha filha, ele vai namorar certa pessoa de certa família. Por exemplo, tem uma família que cresce sendo o seu vizinho, né? Em tempos bíblicos falando. E aí, essa família, ela segue o mesmo Deus que eu, que a minha família, né? Você sendo um chefe de família. Essa família, ela tem os bons costumes da nossa cultura, por exemplo, nossa cultura israelita e tal. Então, eu não quero que o meu filho e a minha filha se misturem com as nações pagãs, quem tem uma cultura pagã, para que define, né, a estrutura familiar futura. Então, eu quero que essa pessoa, ela case com essa pessoa específica dessa família, que eu já conheço, sei no que vai dar, né? Então, basicamente, esses eram os interesses e tal dos chefes de famílias antigamente, né? Porém, junto com essas tais vantagens, né, de poder escolher com quem você vai namorar, vieram os aspectos negativos, como, por exemplo, o aumento da gravidez na adolescência, né, que formam mães solteiras, que é via de regra hoje em dia, né? E, basicamente, isso gera uma desestruturação familiar, e o que gera problemas psicológicos, emocionais e espirituais irreversíveis. Então, basicamente, quando você pode escolher alguém para namorar, a gente escolhe com base no que foi dito aqui, né? Em resgatar o romantismo, que é focado totalmente no humanismo, nas sensações humanas, na emoção. Então a gente escolhe baseado na emoção, a gente se lasca, e aí o que acontece? A gente tem um monte de problemas de gravidez na adolescência, problemas psicológicos, emocionais, espirituais, que realmente, assim, destroem a sua família e, claro, toda a sua descendência, né? A gente vê, por exemplo, a história das famílias modernas no Brasil, né? É um retrato. A família moderna brasileira é um retrato desse problema. Basicamente, todo mundo tem um pai que é ausente, que foi embora e tal, e às vezes até a mãe e a criança fica com o pai, tem a falta materna ou tem a falta paterna, que causa um monte de problema, necessidade de aprovação social da figura masculina, né? Então, isso gera problema atrás de problema.
É basicamente um mapa mental de problemas. Um problema gera 3 problemas, que gera mais 6 problemas. É terrível. E basicamente gera também um aumento do DST e entre outros problemas, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? O namoro moderno, no qual os casais saem sem a companhia de uma terceira pessoa, surgiu por volta da década de 20, sim, 1920, nos centros urbanos. A partir daí o namoro foi se tornando mais liberal até chegar aos dias atuais, né? Quando foi substituído o namoro pelo ficar, né? Quem nunca ficou aí? Que é basicamente um encontro casual no qual duas pessoas trocam certas intimidades, né? Que isso basicamente significa sexo para caramba, durante determinado momento e depois não se veem mais, né? Então, basicamente, em 1920 foi, digamos, inventada, né, essa ideia do namoro aí e tal, onde as duas pessoas saíam sozinhas, sem a necessidade de uma terceira pessoa, como o irmão, a tia, enfim. E aí, a partir de 1920, foi um processo, até os dias de hoje, pra gente ter o que a gente tem hoje como namoro, e como ficar e etc. Agora olha que interessante, vamos ver as mudanças ao decorrer das décadas do século passado. Olha só, em 1910 as moças viam nas festas e bailes uma oportunidade para arrumar um namorado. Suas mães também aguardavam essas ocasiões com ansiedade, pois ter uma solteirona em casa era um fardo econômico e social, de acordo com essas mães aqui. Além dos cartões com mensagens galantes, distribuídos principalmente pelos rapazes, os jovens tinham um código de paquera, que é o seguinte: os moços davam uma baforada no charuto, limpavam o suor da testa com lenço e coçavam a ponta do nariz para sinalizar, respectivamente, desinteresse, expectativa e vigilância. Já as garotas colocavam rosas, lírios e tulipas nos vestidos para dizer: temo, mas te espero, começo a te amar, ou declaro-me a ti. Porém, só os homens podiam abordar as amadas. Então, é muito interessante que a gente consegue ver uma cultura diferente, né? Esse negócio de arrumar um namorado e tal, arrumar realmente um par, antigamente era muito diferente do que a gente vê nos dias de hoje. Agora, olha, em 1920, 10 anos depois, para namorar, os jovens contavam com o auxílio precioso de uma alcoviteira, que era chamada essa pessoa, papel que cabia a uma tia, prima ou madrinha, em geral, da moça, né, para mediar o relacionamento. A alcoviteira entregava as cartas de amor, ajudava a marcar os encontros na sorveteria ou na matinê do cinema, levava recados e etc. Era uma forma de driblar o controle da família. Então, basicamente, você veja que foi, como que eu posso dizer, essa relação foi se desgastando, foi mudando ao decorrer do tempo. 10 anos depois, basicamente, existia esse modo de driblar o controle da família mediante os relacionamentos dos filhos, né? 1930, o rapaz tinha que ir à casa da moça e perdia o consentimento dos pais dela para namorar. Se a relação fosse aprovada, os dois podiam sair juntos. No entanto, o passeio tinha sempre que contar com a companhia de algum membro da família. Um irmão mais novo, por exemplo, cuja atenção podia ser comprada com doces e sorvetes. Assim, o casal podia trocar alguns beijos em paz. O encontro tinha que acabar às 21 horas, né, 9 da noite, horário em que ambos precisavam estar em seus respectivos lares, pelo menos na teoria, né? Embora a virgindade feminina valesse ouro, os rapazes gozavam de maior liberdade nos braços de prostitutas. Em 1940, o namoro acontecia no portão da casa da moça. Da janela, os pais observavam tudo atentamente. Então veja, aqui já temos uma liberdade entre o casal, só que na janela. Eles eram observados, mas já é uma liberdade, né? Qualquer carícia mais atrevida era repreendida no ato, já que apenas beijinhos na mão eram permitidos. O namoro precisava ser convertido em noivado e logo em seguida em casamento. Tudo em pouco tempo. Namoros mais longos podiam indicar más intenções do rapaz e comprometer a reputação da garota, logo a reputação da família. O rompimento, seja qual fosse o motivo, envergonhava a família da donzela. Então, basicamente, se você passava tempo demais no namoro, era motivo de vergonha, porque o namoro ele tem como objetivo levar para o noivado que leva ao casamento. Então, basicamente, quando tem namoro por muito tempo, isso envergonhava a família.
E quando o namoro ele acaba sem dar em noivado e casamento, também era motivo de envergonhar a família, tá? Nos anos 1950, em vez do portão, o namoro acontecia no sofá da sala. Então veja que o rapaz já conseguiu entrar dentro da casa, olha que interessante. O patrulhamento seguia firme e forte. A família da moça escolhia um membro qualquer, o irmão caçula ou a avó, para segurar vela, entre aspas, e ficar de olho em carinhos mais quentes. Enquanto a liberdade masculina era estimulada, as moças seguiam seus instintos e permitiam certas carícias no escuro do cinema ou do estacionamento, por exemplo. Ganhavam apelidos pejorativos como vassourinha ou maçaneta. Então, basicamente, aqui o cara ele já conseguiu entrar na casa da moça e ficar no sofá com ela. Então, você veja que ao decorrer do tempo, realmente foi ficando elástico esse controle da família mediante os relacionamentos, né, dos filhos. Em 1960, agora olha que interessante, em 1960, a chegada da pílula anticoncepcional no Brasil provocou mudanças, principalmente entre as mulheres. Mesmo com a virgindade ainda em alta, as moças passaram a se sentir mais livres para namorar quem e do jeito que quiserem. Olha que interessante isso aqui, do jeito que quisessem. Os movimentos estudantis também permitiam maior convivência e a liberdade entre os jovens, as moças que engravidavam, porém era motivo de vergonha para a família. Aquelas que não se casavam tinham de sair de casa ou mudar de cidade. Então a coisa foi, digamos, ficando mais liberal ainda, só que aí, claro, ocorriam resultados, digamos, mais fortes, né, que ocasionavam uma maior mudança para a vida da adolescente aqui, né? 1970, a carga de décadas de repressão enfim começou a diminuir. As relações se tornaram mais efêmeras e o modelo dos pais passou a ser questionado pelos jovens, né? Então o jovem começou a questionar o modelo, como eu posso dizer, o modelo que os pais escolheram para levar, né, a vida, os relacionamentos dos filhos e tal, começaram a questionar os pais. Por conta do quê? Por conta de todo aquele movimento da nova era, né, de rebeldia dos anos 60 e tal, não faça amor, não faça guerra, as drogas, os anticoncepcionais que começaram a chegar em 10 anos mais cedo, né? Então tudo isso começou a ocorrer uma rebeldia, então eles questionavam os pais. Com a proliferação dos motéis no país, né, no Brasil, os casais passaram a experimentar o sexo de uma maneira mais plena. Beijos mais demorados em público e amassos quentes nas festinhas eram comuns. Então, basicamente, a coisa começou a degringolar para o que temos nos dias de hoje. Nos anos 80, embora o início da década tinha sido permeado pela continuidade da atitude liberal dos anos 70, a descoberta do vírus HIV e a proliferação de outras DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, levaram os jovens a repensar o seu comportamento sexual e a necessidade de usar camisinha em outras relações. Em 1990 foi a era das ficadas, né? Aí começou a surgir esse termo de ficar. Em vez de se prender em um único namoro, garotas e garotas passaram a beijar vários parceiros do sexo oposto numa só noite. O boom da internet no Brasil impulsionou diversas relações que nasceram em salas virtuais, de bate-papo ou em sites de relacionamentos, né? Adolescentes começaram a ganhar permissão dos pais para levar namorados para dormir em casa. Então, tipo assim, veja já a mudança, 1990. Nos anos 2000 em diante, até os dias de hoje, né? As redes sociais mudaram a maneira das pessoas interagirem. Aplicativos de paquera como Tinder facilitaram a busca de quem quer curtir apenas o sexo casual, porém em aplicativos para todos os tipos de finalidade, de encontrar um par evangélico até achar um amor depois dos 50 anos e diversas outras coisas começaram a surgir, né? Agora, o sexting, que é um nome aqui do sexo através de mensagem de texto ou webcam, virou mania. Quem nunca fez esse tal de sexting, né? Sexo através das mensagens aí e tal. Tipo assim, perceba que a coisa começou... Quando você tem uma abertura, você basicamente consegue abrir todo, né, como eu posso dizer, essa relação e essa proteção da família. E se você tem uma abertura ali, uma brecha, por assim dizer, assim como uma brecha espiritual, você pode ter certeza que essa brecha vai dominar por completo o elemento, tá? Ou a relação.
muitas pessoas preferem não se definir sexualmente e se relacionam com pares de qualquer gênero e orientação. Trios de namorados e poliamor são uma realidade hoje em dia. Recentemente, a divulgação do aumento das DSTs tem levado uma maior conscientização sobre a importância dos preservativos. Então olha que interessante, acontece tudo isso aqui, só problema, e aí qual é a solução divina? Preservativo, é isso aí, vamos continuar praticando esses atos, digamos, abomináveis, tá? Porque isso aqui é adultério, isso é fornicação, isso é um monte de coisa, biblicamente falando. Vamos preservar esse ato e, claro, vamos impedir a gravidez, com a desculpa de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis. Então, basicamente, todo mundo começou a preservar DST, logo os filhos, e continuaram com um ato pecaminoso aí. Muito interessante isso, né? E aí, claro, a gente vai ter, como eu posso dizer, a volta daquelas crenças judaicas, né, de antigamente, que sobre o título de restauração das leis hebraicas, né, que aí tenta restaurar realmente atos como a poligamia, né, que era muito frequente em certas épocas do Antigo Testamento, como por exemplo a época do Êxodo, né, e Levítico e tal, onde era permitido o Deus, o Pai Yahweh de Sebaot, ele permitia o seu povo ter várias mulheres. Por quê? Porque naquela época eles travavam muitas guerras, eles invadiam nações inteiras e muitos dos maridos morriam, então muitas mulheres ficavam solteiras. Então basicamente quando você tinha várias mulheres, você poderia fazer mais filhos para o exército e você impedia o fato de ter as famosas mães solteiras naquela época. Então basicamente o marido morria na guerra e a mulher não ficava solteira, ela poderia ser casada com um homem que tinha várias outras mulheres, né? Isso era permitido em certo tempo. Então quer dizer, a gente tem esse negócio de namoro hoje em dia, que na verdade é fornicação, é adultério, é tudo, porque o verdadeiro significado do casamento, ele tá na Bíblia, e não tá no Antigo Testamento, na lei, na Torá, não, ele tá na nova aliança do Messias. Então, basicamente, se você é um eleito da graça, se você faz parte da graça, né, se você entende o Messias de Israel como o salvador da sua alma, da depravação total, você precisa seguir o que ele diz, não é isso? Então, você precisa dar frutos, e aí logo você vai demonstrar o seu renascimento do Espírito. Claro que os frutos forçados não demonstram nada, né? A não ser fingir que é o eleito. Mas aquele que renasceu do Espírito começa a dar frutos. E um dos frutos é esse. Você não pode viver não adulterando também, mas não pode viver em fornicação. O que é viver em fornicação? É você todo dia manter toda semana manter aquele ato frequente de pegar um monte de gente, né, de ficar com um monte de gente, de namorar. Tudo isso aí é fornicação. Não é só ficar, não é só você ir para uma festa e ficar com um monte de gente a noite inteira. Isso é fornicação sim, mas namorar também é fornicação. Por quê? Porque a verdadeira concepção de relacionamento entre um homem e uma mulher está descrito em Mateus, aqui que eu vou ler para vocês, em Mateus 19, que o Messias deixou claro. Não existe nenhum outro tipo de relação amoroso entre um homem e uma mulher, a não ser este que eu vou ler para vocês. Mateus 19, versículo do 4 ao 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, ele está falando dele mesmo, porque é o Messias que criou todo mundo. Aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Veja, os caras aqui estavam discutindo com Yahshua, com o Messias, a mesma pessoa que criou esses caras. Olha que interessante. No princípio, macho e fêmea os fez. E disse: portanto, deixará o homem, o pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, né, que Yahweh juntou, não separe o homem. Mateus 19, do 4 ao 6. Então, Yahshua, ele está dizendo como especialista da criação, porque ele é o criador, ele está dizendo, e para as pessoas da nova aliança também. Ele está dizendo, olha, não tem deslido, que no princípio, Deus, quem os criou, ele os fez macho e fêmea. Então não existe duas fêmeas, três fêmeas com um macho, não existe. Macho e fêmea, casal, só. E o que é a concepção do casamento? Portanto, deixará homem, pai e mãe, ou seja, você mora com seu pai e sua mãe, você vai sair da sua casa e se unirá à sua mulher, ou seja,
tomar ela em casamento, que é o sexo, né? E os dois, o resultado disso será os dois se tornar uma só carne. Os dois se tornarão uma só carne, não serão mais duas pessoas, mais uma. Então, basicamente, não existe outra relação amorosa entre um casal a não ser esta. Se, no caso de hoje em dia, existem outras relações, isso tudo é tomado como fornicação, como adultério, né? Se você fica com uma pessoa, você faz sexo com ela e tal, você já está profanando o casamento porque você não mora com ela. Mas beleza, você fez aliança, o sexo é a aliança do casamento, né? Eu já expliquei isso nos meus livros, nos vídeos aí abaixo e tal. Então poste aqui um carrossel no Instagram que eu fiz só sobre isso. Quando você faz sexo com uma pessoa, você fez aliança. Quando você faz sexo com outra pessoa, você está adulterando essa primeira pessoa e você está se juntando uma só carne com esta pessoa. Então você adulterou essa pessoa anterior. O que acontece? Você não pode se casar com outra pessoa, mas essa pessoa está livre para se casar. Então, basicamente, todo mundo hoje em dia cometeu adultério, todo mundo cometeu fornicação algum ponto da vida. A não ser que cresceu numa família muito religiosa, né? Por exemplo, uma família que realmente preservou essa cultura dos anos 1910, 1930 e tal. E aí você realmente não teve o famoso namoro, você não teve o famoso ficar, você não teve nada. Aí sim, você casa, porque casar virgem. O que é casar virgem? Casar virgem é um outro termo que na verdade é uma distorção da concepção nova que temos hoje de casamento. Que é o quê? Casar virgem é quando você casa com alguém, né? Em geral, as pessoas elas confundem casamento com casar na igreja e tudo mais. Não é nada disso. Casar virgem é você casar sem nunca ter feito sexo. Mas o próprio sexo é o casamento. Então, se você casa virgem, todo mundo casa virgem, né? A primeira vez. E os outros casamentos futuros são adultérios. Então, casamento virgem é você fazer sexo com a pessoa. Logo, se você casou, você não é mais virgem. Basicamente é isso. Então, eu quero que vocês percebam que namoro ele não existe. Não existe ficar, não existe nada disso. Isso aí é viver cometendo pecados. Não podemos viver desse jeito sendo renascido do Espírito. Você serve ao pecado na carne ou você serve ao Espírito Santo? Porque se você é cativo do pecado, você é um escravo do pecado, você não é escravo do Espírito Santo, do Espírito do Messias, nem da nova aliança. Porque as tuas obras, o teu modo de viver, a tua rotina, ela revela de quem você é escravo. Então você não vai ser renascido do Espírito se você fuma, se você bebe pra caramba até ficar bêbado, né? Você não vai ser renascido do Espírito se você não é renascido do Espírito se você rouba, se você comete injustiça com as pessoas, nada disso, provavelmente o Espírito Santo. Então não tem como viver assim, né? Então deixa esse vídeo aqui pra vocês, queria deixar um conteúdo mais histórico aqui pra vocês sobre o que é namoro e tal, e terminar aqui com um versículo bíblico. E mais, vou até dar um bônus aqui. Eu tenho um livro aqui, ó, que ele é um dicionário de mitologia, muito interessante. Tem uma palavra aqui muito parecida com namoro e namorado, né? Que é o seguinte: namorodo. Namorodo, que vem da cultura australiana, são demônios dos aborígenes, que eles são descritos como sendo feitos de pele e osso, com longas garras, voando à noite e matando todos aqueles que encontravam. Vou ler de novo. Eles são descritos como feitos de pele e osso. Já percebeu que todo ser humano é feito de pele e osso? Tá. Com longas garras. Já percebeu quando você... Eu trabalhei em balada noturna, né? Eu já trabalhei com segurança e tal. Já percebeu que hoje em dia as mulheres elas vão pra balada com aquelas unhas desse tamanho aqui, colorida, vermelha, verde, azul, desse tamanho aqui, aquelas unhas postiças, né? E pra que elas têm essas unhas e tal? Que elas acham bonito, que elas acham que vão atrair homens. Basicamente é isso, porque tudo que a mulher faz no seu corpo, maquiagem exagerada, unha postiça, piercing, tudo isso aí não são pra elas, são pras pessoas, né? Então, olha que interessante. Eu sei que eu tô, como eu posso dizer, eu estou comparando um demônio aqui com como que eu posso dizer? Com certa cultura das pessoas hoje em dia. Eu sei que é um pouco absurdo, mas
Se você analisar só um pouquinho, você vai ver que sabemos que toda vaidade, todas essas coisas que provém da carne, na verdade provém do mundo espiritual, que provém dos demônios que estão no mundo espiritual, que os caras chamam aí de quarta dimensão, né? Mas olha só, feitos de pele e osso com longas garras, voando à noite e matando todos aqueles que encontravam. Então olha que interessante, quando acontece esses rituais de fornicação nas festas aí, é à noite, tá? Então a gente tem voando à noite e matando todos aqueles que encontravam. O pecado, se a gente falar de pecado bíblico, que é a iniquidade, que é você basicamente não cumprir, você descumprir os mandamentos da Torá, que hoje está no nosso coração, você vê que o pecado te leva à morte. Sim, o caminho do pecado é a morte, o fim do pecado é a morte, né? Então, olha que interessante, se a gente começar a analisar essas alegorias de fim do pecado é a morte, a gente começar a analisar as parábolas que o Messias deixou pra gente, né? Sobre o reino dos céus, sobre o pecado, sobre a vida eterna e tudo mais, a gente vai ver um ponto muito semelhante entre a vida das pessoas hoje em dia e esse demônio aqui, namoroso da cultura australiana. Então, eu vou ler de novo para vocês. Demônio dos aborígenes. Eles são descritos como sendo feitos de pele e osso com longas garras, voando à noite e matando todos aqueles que encontravam. O pecado, ele é o caminho da morte. Então, basicamente, quando você anda em pecado, você está morrendo aos poucos. Se você mantém a vida de pecado, claramente, o seu fim é a morte. Você vai morrer. Como diz Davi, o seu lugar vai ser no Sheol, que é a habitação dos mortos. Então eu queria deixar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Espero que vocês entendam e compreendam o que eu estou querendo dizer com esse vídeo aqui. E feliz Dia dos Namorados pra vocês. E larguem essa cultura mundana, né? Pagã, porque isso não edifica na vida da igreja, né? Não edifica na vida dos eleitos. E eu queria deixar aqui uma indicação pro vídeo da Su, né? Da Suelen Lei lá, que ela fez um vídeo muito legal sobre o Dia dos Namorados e a origem disso e o paganismo envolvendo nas datas festivas, né? Nas datas que colocaram para comemorar aí o Dia dos Namorados, como por exemplo o 12 de junho. Por que 12 de junho, né? De onde que provém isso? De onde inventaram esse Dia dos Namorados? E é uma outra parte desse estudo que eu mostrei aqui para vocês hoje, tá? Então vão lá no perfil @Suelen com 2 L's _lei, que vocês vão ter acesso a esse estudo aí maravilhoso que ela fez, tá bom, irmãos? Então abraço para todos vocês.